Certo, então bora lá. O que a gente vai fazer, né? A gente vai iniciar aqui nosso dois últimos tópicos. Esse aqui fala sobre transformações lineares. Então, o que que seria para a gente aqui transformação lineares? Basicamente, a gente vai agora trabalhar com funções. Então, vocês têm alguma ideia, né? O que que é uma função aí lá do nosso ensino básico. Só que o que que envolve agora essas funções são justamente nossos conjuntos que a gente definiu lá anteriormente como espaços vetoriais, certo? Então, por definição, né, uma definição que pode ser colocada que é o seguinte, é que T, nesse caso que a gente vai chamar que é uma transformação, né, de um espaço ao outro, quando eu tenho no caso aqui esse T que leva de um espaço V a um espaço W, certo? Sendo que, caso eu tenha uma função, para cada elemento do espaço de saída, que nesse nosso V aqui, existe um elemento no espaço do de chegada. Para esse cara, simplesmente uma transformação. Aí é a mesma ideia de função. O que que muda, né? Essa questão da nomenclatura é simplesmente porque os conjuntos envolvidos aí não são qualquer conjunto, são espaços vetoriais, certo? E a gente vai ver uma classe de transformações que é chamada transformação linear e suas funcionalidades aí, né? As suas aplicações que aparecem muito quando a gente está trabalhando na questão da álgebra linear. Então tem um exemplo aqui que é o seguinte: eu tenho uma transformação T que sai de um espaço, né, que nesse caso aqui é um espaço vetorial com transformações, com as operações que a gente conhece, certo? E chega em outro espaço. No caso aqui, ó, eu estou pegando, eu tenho o R2, né, que é um espaço vetorial, e o R3, que também é um espaço vetorial, né, com as operações que a gente conhece usualmente. Pode ser que não seja se a gente mudar as operações, mas como não está falando nada em relação às operações, eu levo em consideração que são os espaços aí, essas operações usuais, então esses caras são espaços vetoriais. Aí, além disso, né, é definida aqui a transformação, né, que vai de R2 em R3. O que que eu vou ter agora? Eu vou ter a lei de formação, né, dessa transformação. É como se fosse a nossa expressão que realmente vai definir quem é a minha transformação. Nesse caso aqui, ele pega esse par ordenado que está no R2 e gera uma coisa que está no R3, né? Que são essas três componentes aqui, que é definida como 3x, né? Menos 2y e x menos y. Simplesmente assim ele define para a gente como fosse a lei de formação aí do espaço vetorial. Então peguei um ponto, esse ponto é um ponto qualquer aqui do R2, é um 2, ele pertence ao nosso espaço de saída. Você pode também dizer que pode ser o domínio da transformação. Geralmente a gente não utiliza essa nomenclatura, né? A gente vai mais na frente por quê, mas é como fosse o domínio da função, então peguei um ponto desse domínio, que no caso aqui é o nosso R2, certo? E eu vou jogar ele agora na minha transformação. Então nesse caso aqui, simplesmente vou pegar, eu vou utilizar a minha lei de formação, que é esse cara aqui, né? 3 vezes x, nesse caso aqui meu x é 1, menos 2 vezes o y, que nesse caso aqui é 2, e depois x menos y, que no caso aqui é 1 menos 2, esse cara aqui vai me dar 3, menos 4 e menos 1. Então, novamente, né, ele pegou um ponto do R2 e gerou um ponto no R3, que é esse cara bem aqui, certo? Essa é uma transformação. Por enquanto, a gente não definiu se ela é linear ou não, daqui a pouco a gente vai ver quais são as condições para ser linear ou não a transformação. Aqui tem um famoso diagrama de Venn que a gente utiliza bastante quando está trabalhando com funções. Então, geralmente lá no nosso ensino básico, a gente define função, né? Uma função que vai de um conjunto ao outro. Ele pega um elemento desse conjunto e transforma aqui, fica um f de x igual a y, isso aqui para funções de uma variável real, certo? Isso aqui a gente trabalhando apenas com conjuntos, digamos aqui, do reais. Só que muito além disso, né, tem agora essa questão, que é trabalhar com transformações, que são os t's, que no caso aqui é uma forma de diferenciar, que leva de um espaço V, no caso aqui é um espaço W, espaço S. Então ele pega qualquer vetor desse cara aqui e transforma em outro vetor, para um T de U aqui, né?
certo? Então aqui é um diagrama de Venn, simplesmente eu peguei aquela mesma transformação que eu defini anteriormente e joguei para cada um dos pontos do R2 aqui, eu consegui uma imagem no R3, certo? É como se fosse realmente essa ideia de transformação. Por quê, né? Porque você está em uma coisa que tem duas dimensões. Se a gente for mostrar aqui, fazer um pequeno desenho. Você está aqui no nosso R2, nosso XY, nosso conhecido plano cartesiano. E ele pega cada pontinho daqui e transforma pela transformação em um pontinho lá no espaço, no tridimensional. Então, deixa eu fazer mais aqui. X, melhor que é Y. Aqui é o nosso X e aqui é o nosso Z. Pronto. Então ele pega um ponto que está aqui e transforma no pontinho aqui pela transformação. Certo? Então, essa é a ideia inicial de transformação de um espaço vetorial no outro. Agora sim, ver a definição, né? Já que eu já sei que é uma transformação, é basicamente uma função tal que os elementos envolvidos aí, os conjuntos, são elementos, espaços vetoriais. Então, sabendo disso, eu posso definir agora o que é uma transformação linear. Aí sim que são as que interessam a gente aqui. Uma transformação linear, de fato, é uma transformação que atende duas condições. A primeira é a questão da soma, né? Eu vou conseguir ter uma linearidade em relação à soma. Então, se eu tenho aqui o t de uv, sendo que o meu u e v são vetores do espaço de saída, isso aqui pode ser dado como um t de u mais o t de v. Isso aqui é a primeira condição para uma coisa ser linear, certo? Nesse caso aqui, transformação. E a segunda é quando também eu tenho a multiplicação pelo escalar. Então, lembrando aqui, ó, eu tenho que alfa u, no caso aqui meu alfa é meu escalar. Tá acompanhando aí? Então, acho que consegue me ouvir? Esse cara aqui será igual a alfa vezes stage u, certo? Então, aqui é simplesmente o escalar consegue sair da transformação. Então, essas são as duas condições para que uma transformação seja considerada linear. Nesse caso aqui, tem um caso particular, que é o seguinte. É quando o meu espaço de saída é igual ao meu espaço de chegada. Ou seja, coloco aqui um exemplo. Digamos que eu defina uma transformação T, que meu espaço de saída é o R2 e também meu espaço de chegada continua sendo o R2. Nesse caso aqui, esse tipo de transformação é chamado de operador. E se atender às condições aqui, será um operador linear, certo? Esse aqui, sim, estou gravando a aula. É mais comum aparecer pelo fato que a gente geralmente trabalha coisas que não levam espaços diferentes, né? Geralmente, por exemplo, está trabalhando com funções, lá em cálculo, derivados integrais, que de fato são, às vezes, operadores desenvolvidos ali, que chegam no espaço do outro. Então, geralmente são os mais comuns, a gente intuitivamente trabalha, certo? Então, esses operadores lineares aí, né? Que o espaço de saída é igual ao espaço de chegada. Aqui é o mesmo exemplo daquele anterior, só que agora eu vou verificar se de fato é linear. Aqui foi a transformação que a gente definiu lá no início da definição, o que é uma transformação. Eu vou verificar se agora é linear ou não. Então, para isso, tem que ter as condições aqui. Então, vou pegar aqui dois vetores, já que o meu espaço de saída é o R2, tem que ser dois vetores do R2. Então, vou pegar um U aqui, eu defini como x1, y1, e vou pegar um V, que eu chamei de x2, y2. Podia ser qualquer outra coisa, só para diferenciar aqui, para generalizar o resultado. Então, o que eu tenho que mostrar, né? Que o T de U mais V, esse cara aqui é como dar o T de U mais T de V. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a soma, como já está feito aqui, mas vou repetir aqui embaixo. O T de U mais V, considerando as operações usuais do R2, é quem? É a soma normal aqui de dois pontos, ou dois vetores no R2. Então, vou ter x1 com x2, y1 com y2.
Aqui acaba sendo que viram, né, um vetor do R2, sendo que eu estou somando o vetor do R2, vai dar um vetor do R2. E agora eu vou aplicar na minha transformação. Aqui de fato vai dar 3 vezes x1 mais x2, minha coordenada, menos 2 vezes y1 mais y2. E a terceira coordenada aqui será a diferença, né, de x1 mais x2 menos y1 mais y2. Então aqui mais ou menos foi o que eu fiz aqui em cima já, né? 3 vezes a primeira coordenada, menos 2 vezes a segunda coordenada, a diferença aqui da primeira com a segunda coordenada, sendo que agora tem uma soma, né? Cada coordenada é uma soma diferente aí. Ok. Então o que eu vou fazer agora, né? Eu tenho que mostrar que vale aquela separação lá das transformações. Então simplesmente vou fazer operações aqui, né? Então aqui é um produto de um escalar por valores aqui. Então até aqui eu vou fazer a operação normal. Aqui vai ser uma diferença. Vai gerar esse vetor aqui. Daqui para cá eu posso perceber que eu posso separar em dois vetores de 3 coordenadas. O primeiro só com os elementos de x1 e y1. Então tá aqui, ó, 3x1 menos 2y1. E aqui diferença de x1 com y1. O que sobra vai ser os elementos agora envolvendo x2 e y2. 3x2 menos 2y2 e diferença aqui de x2 com y2. Quando eu faço isso, automaticamente eu já chego na expressão que eu queria, né? De fato, isso aqui é t aplicado em u mais t aplicado em v, certo? Então, de fato, eu quero mostrar que a primeira condição é satisfeita aí para a transformação. Pode ser também que você faça diferente, pode ser que você faça os dois lados, né? Visto que é uma igualdade aqui. Então, se você mostrar de um lado ou do outro, tem que dar o mesmo resultado. Você pode partir, mostrar que a soma vale, e depois mostrar que também que a diferença vale, melhor, a soma separada, né, das transformações também vale e são iguais. É uma forma de fazer. Geralmente, essa aqui, quando a gente faz de um lado e chega no outro, é um pouco mais intuitivo, porque você consegue ver ali os elementos envolvidos se vai chegar ou não no resultado que você queira. Às vezes, quando você começa de um lado do outro, meio que você força o resultado e talvez não chegue na que você queria mostrar, certo? Outra condição é a relação escalar, né? Mostrar que isso aqui vale que o meu t de alfa u é dado por t de alfa t de u. Eu consigo tirar o escalar daqui de dentro da transformação. Beleza, então, mesma coisa, eu vou pegar aqui um vetor do R2. Nesse caso aqui eu peguei o meu de coordenada x1, y1 e joguei aqui na minha transformação, né? Então, como é uma multiplicação de um escalar por um vetor de duas coordenadas, simplesmente eu vou considerar a operação usual e multiplicar o escalar por cada componente do vetor. Agora sim, vou aplicar na minha transformação. Então aqui aparece meu x1 agora é alfa x1, né? Que fosse a primeira coordenada. A segunda é alfa y1. E aqui a diferença das duas. Eu consigo, pelo fato de ter alfa em todos os componentes, inclusive nessa diferença aqui, eu consigo deixar alfa em evidência. Então eu consigo tirar ele do vetor. E o que sobra aqui é um vetor do R3, que nada mais é do que a transformação aplicada no vetor U ou no ponto U aí da R2. Logo eu consegui mostrar que também é satisfeita essa segunda condição, que eu consigo tirar o escalar, né, de dentro do operador, no caso, nesse caso aqui é uma transformação, para fora, né, e ficou assim. Então, de fato, o que a gente vai mostrar é que é a transformação que a gente viu lá, que vai do R2 ao R3, tal que ele pega um vetor aqui e transforma um cara do R3 da forma 3x menos 2y, x menos y, é linear, né? Ou seja, eu posso aplicar as condições que vai ser atendida para a gente fazer operações demais e atender outras propriedades também que são fundamentais na parte das transformações. Agora vem a definição, umas propriedades, agora sobre as transformações, certo?
lineares. A primeira dela é a relação do núcleo. O núcleo aqui para a gente é todo aquele elemento, né, ou conjunto em que os vetores de saída vão sempre chegar em um vetor específico. Nesse vetor específico aqui é o nosso vetor nulo, certo? Dos pares de chegada. Ó, lembra que quando eu falei no início, existe o caso particular, que é o operador, né, que quando os pares de saída é igual aos pares de chegada, mas também, de modo geral, isso nem sempre acontece. Então, por exemplo, lá naquele, vou pegar aqui o T, né, que a gente viu anteriormente. Vamos supor que exista um vetor lá no R2, que quando eu jogo ele no T, ele me gerou o zero no R3. Usualmente, o zero no R3 é o cara lá, né, com três coordenadas, que é 0, 0, 0. Esse cara aqui, que eu joguei lá na transformação T e me gerou esse cara aqui, o zero, que pertence ao R3, ele pertence a um conjunto específico. Na verdade, é um subconjunto do meu espaço de saída. E esse cara aqui é chamado de núcleo. Geralmente, ele pode aparecer por N de T, simplesmente, né? Ou esse quer, que vem de kernel, de T, né? Do inglês aí, de núcleo também. Então, pode ser duas formas de aparecer. Ou N de T, ou quer de T, né? Que vem do kernel. Ou seja, cada elemento, que geralmente não existe só um, pode existir mais, né? Que gera o zero do espaço de saída é chamado de elemento do núcleo, né? E todos eles formam um subconjunto do espaço de saída. Nesse caso aqui é chamado de núcleo, esse conjunto ou kernel, certo? Aqui no nosso diagrama de Venn, nada mais é do que só um esquema para a gente verificar. Então, o conjunto maior aqui, ó, ele é o nosso V, que é o nosso espaço de saída. Então, como se tivesse assim, ó, a transformação ele vai do V do W, né? São os espaços envolvidos aí. E o que acontece, né? Existe um subconjunto do V, né? Que são elementos que todos eles vão gerar o zero no W, certo? E aí entendem como zero lá é como fosse a parte de espaços vetoriais. Entendam como zero, não simplesmente o zero, porque o que está envolvido aqui são espaços vetoriais e a gente viu que espaço vai muito além do que vetores no R2 e R3. Pode ser matrizes, pode ser funções, pode ser polinômios, então assim por diante. Então, todo elemento que gera esse zero lá no espaço de chegada, ele é para gente o nosso núcleo, certo? Então, eu peguei aqui, ó, uma transformação. Nesse caso aqui, ó, perceba que já eu posso identificar que além de ser uma transformação linear, tem uma coisa particular que ele vai do R2 a R2. Como meu espaço de saída é igual ao espaço de chegada, esse cara aqui é um operador, certo? Além disso, eu já vou dizer que ele é linear, né? Aqui não está demonstrado, pode ficar com um exercício para vocês, mas ele é linear e então ele é um operador linear aqui, né? Que vai do R2 ao R2, certo? E a lei de formação dele, ou simplesmente como é que é definido, ele pega um vetor aqui, né, que tem duas coordenadas, e gera um vetor que também tem duas coordenadas. Só que como é que ele gera ele, né? Como é que é a lei de formação? Ele pega a primeira coordenada é a soma das coordenadas, e a segunda coordenada duas vezes a primeira menos a segunda, certo? Só que eu não quero saber se ele é linear ou não, né? Como estou falando. O meu interesse agora é saber quais são os elementos do R2 ou o subconjunto R2 que gera o zero para a gente, certo? Então o que acontece? Eu sei que vou fazer aqui um esquema no gráfico. Então tá aqui o meu R2 XY. Aí pegam aqui o elemento desse cara e gera outro por T, né? Gera outro elemento que pertence ao R2, tranquilo. Só que além disso, como estou trabalhando agora com núcleo, né, o kernel, eu quero saber quais são os elementos que pertencem aqui a esse conjunto, né, ao R2, no caso seria um subconjunto, que qualquer um que eu pegue ele vai me gerar um específico. Mas quem é esse específico? Ele é o zero do R2. E eu conheço o zero do R2. O zero do R2 ele é o 0, 0. Então, quem são todos eles, né, que pertencem a esse subconjunto do R2?
né, que nesse caso aqui é chamado de núcleo ou de kernel da transformação, que gera para mim esse 00. Então essa aqui que é a pergunta que a gente vai resolver agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha transformação e vou igualar a 00, né, como está bem aqui, ó. Com isso, eu vou mostrar quem são os elementos. Então, eu peguei aqui a lei de formação. Então, o t de xy é 00. Significa que esse cara aqui, né, que é a lei de formação da minha transformação, ou no caso o operador aí, ele é igual a 00. Aqui é uma igualdade de vetores de duas coordenadas. Então, significa que a primeira coordenada é igual a 0 e a segunda coordenada também será igual a 0. Então, forma um pequeno sistema de equações aqui, com duas variáveis cada, duas equações que tem solução para a gente. Resolvendo aqui o sistema, dá para resolver direto aqui logo, né? Fica 3x é igual a 0. Né? Só manda aqui os dois. Isso aqui implica que o meu x é 0. Se o meu x é 0, logo o meu y também será 0. Então, bem aqui, eu tenho um sistema já resolvido. Nesse caso aqui é o caso mais trivial que a gente vai encontrar. Tal que o núcleo da minha transformação linear, ou nesse caso o operador, é o próprio 00. Então, esse aqui é um caso bem específico que aconteceu o seguinte. Graficamente, né? Eu tenho aqui o R2, que é o espaço de saída, XY, R2. E o espaço de chegada também é o R2, né? A gente viu que é um operador. Então aqui também eu desenhar o espaço de chegada. XY também é o R2. E a transformação que leva um no outro, né? É o T. Então a pergunta é, quem era o subconjunto daqui que gerava esse cara aqui, né? Ou vice-versa, visto que eu estou no R2 e R2. O único elemento que vai me gerar o 0, que é o cara aqui, né? 00, é o próprio 0 aqui, ó. Então, esse cara aqui o 0 vai me gerar o próprio 0 aqui. Pode ser que existam diferentes, pode, né? Vai depender da minha transformação ou do meu operador. Nesse caso aqui é o caso mais trivial, em que o 0 vai no 0. Então, o único elemento do núcleo ou do kernel é o próprio 0 aí. Agora vem outra definição que é a imagem, né? Então, a gente já viu o que é um núcleo, transformação. E a imagem são justamente aqueles elementos que fazem parte do conjunto que são levados, né, a elementos do espaço de chegada. Então, o que acontece? Então, todos os elementos que saem do espaço de saída, que no caso aqui é o V, minha transformação aqui vai de V em W. Então, qualquer elemento que saia daqui e gere um espaço, um T de U aqui, né, chamar de V, digamos, ele vai ser elemento da minha imagem, certo? Então a minha imagem são todos os elementos, no caso aqui, chamar de IM, ele é um conjunto que são todos os elementos que fazem parte aí do conjunto de chegada, certo? Então esses caras aqui pertencem à minha imagem. No caso lá, exemplo, eu peguei lá o R2, né? O R2 vai do R2. Você falar que um espaço vai no outro, não significa que você vai usar todos, né? Porque cada transformação tem a sua lei de formação, digamos assim. Então, você pegar um cara aqui do R2, né, um XY, ele vai gerar um cara que também tá aqui, né, no R2. Vou colocar X', Y' aqui. Só que esse cara aqui, né, não é qualquer valor, ou melhor, não são todos os valores do R2. Pode ser, digamos, for identidade, né? Se a gente for trabalhar aí, fazer uma analogia, a identidade, ele pega um vetor do R2 e gera o mesmo vetor no R2. Nesse caso aqui, aí sim, o nosso imagem vai ser o próprio R2. Mas, de modo geral, isso nem sempre acontece. Pode ser que apareça uma transformação específica com a sua lei de formação que gere aí um subconjunto do R2. Então, eu tenho todo o R2, né, que é todo o conjunto de chegada. Só que além, eu tenho um específico, né, que são de fato os elementos que são construídos a partir da minha transformação. Aí esse conjunto específico é chamado de imagem da minha transformação aí. Se vocês lembram um pouco em relação a funções, que você estudou lá no ensino básico,
Também existe lá o domínio, domínio da função, o conjunto de imagem é mais ou menos a mesma coisa. São os elementos que fazem parte aí no espaço de chegada ou conjunto de chegada do espaço vetorial aqui. Então aqui por outro lado, né, eu quero procurando agora quem é a imagem da minha transformação. Peguei outro exemplo aqui. Esse cara aqui também é um operador, certo? Um operador linear que pega um elemento do R3 e gera outro elemento do R3, né? Pega um elemento aqui do R3 e gera outro elemento do R3. E como é que ele faz isso, né? Existe uma lei de formação. Ele pega aqui um T de XYZ e gera esse cara aqui, ó, XY0. Ou seja, a lei de formação fala o seguinte, fala que sempre a terceira componente é zero. Trocando em outras palavras, significa que ele está excluindo aí o terceiro eixo, né, Z, deixando apenas o X e o Y. Então, se a gente for olhar mais estritamente, o que ele está fazendo, na verdade, né? Ele está pegando um vetor do R3 e criando o vetor no R2. Porque se você exclui a terceira componente, você está tirando aqui, né? Você tem os três eixos. Vou tentar fazer aqui o Z, o X e o Y. Se você excluir um deles, certo? Você basicamente está criando só dois. Seria nosso X, nosso Y. Esse cara aqui, pra gente, é nosso R2. A pergunta é agora quem é agora a imagem dessa transformação aí. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar agora, igualar, né, a minha transformação no que eu queria de fato mostrar. Aqui a imagem de XYZ, quem é? Como é formada de fato essa minha transformação. Que ele pega um elemento do R3 e gera uma coisa assim, x, y, 0. Então nesse caso aqui, ó, a imagem ele é um conjunto de elementos x, y, 0 pertencente ao R3, tal que o meu x, meu y pertence a R. Então de fato aqui eu consegui mostrar que, ou melhor, apenas deixei claro, né, quem é a imagem, são todos elementos do R3, tal que eu não tenho a terceira componente, certo? Você poderia escrever diferente? Pode. Em outras palavras, esse cara aqui, se você quisesse definir, são o x, y, 0, ou melhor, esses caras aqui, né, x, y, pertencente ao R2, certo? Ou seja, vocês perceberam que eu peguei agora o R3 de fato é um conjunto maior do que o R2, né? Porque tem três ali componentes. Então se você tirar um, fica o R2. Então de fato o R2 ele é um subconjunto do R3 nesse aspecto aqui. Então nesse caso o R2, né? Ele está contido no R3. Então aquela ideia lá que nem sempre todo espaço de chegada ele representa para a gente a nossa imagem. Nesse caso aqui, é um caso que está mostrando para a gente que nossa imagem, apesar de chegar no R3, mas é só o R2, certo? Agora aqui outras propriedades. Essa aqui é uma definição que é chamada de isomorfismo. O que é um isomorfismo? É uma transformação. É quando a função ela é bijetora, né? Então tem que a transformação é bijetora. Então tem que lembrar um pouco aqui a questão o que é uma transformação que é bijetora, que é basicamente a ideia lá de função também bijetora. Ou seja, para toda imagem que você pegar no seu espaço de chegada, você vai ter um valor no espaço de saída. E além disso, esse cara aqui é único, certo? Então, basicamente é isso. São duas condições, relembrar. A primeira é que T é injetora ou injetiva, né? Que também se você pode relembrar isso na questão da função. E a segunda condição é que T é sobrejetora ou sobrejetiva. Sobrejetora, certo? Também você pode fazer uma analogia em relação às funções aí que a gente estudou lá no nosso ensino básico. Ou seja, são duas condições. Para cada imagem que você pegar,
vai existir um valor do domínio e além disso, esse cara ele vai ser único, certo? Não pode existir dois valores diferentes. Se a gente for parar para analisar, geralmente as funções quadráticas, os pró-ordenados lá, os polinomios de ordem par, eles têm esse problema, né? Eles não são sobrejetores. Se for analisar aqui, ó, um exemplo, bora relembrar aqui, só para fixar a ideia, pegar uma função conhecida de vocês, que é a função x quadrado, né? O domínio aqui df, vou deixar o r, e aqui também é r, são reais. Essa função x quadrado tem esse problema, né? Por quê? Ela não é uma função objetora pelo seguinte fato. Para duas imagens diferentes, eu vou ter o mesmo valor de saída. Então, por exemplo, aqui, 1 menos 1, né? Então, vou pegar aqui o f de 1, ele é 1, e o f de menos 1 também é 1. Nesse caso aqui da função de quadrado. Ou seja, para dois valores do domínio diferentes, eu vou ter o mesmo valor na mesma imagem, né? Então esse cara aqui não é sobrejetor, não é único valor. E isso é a mesma coisa vale agora para a gente aqui no caso das transformações. Então já dá para entender mais ou menos, né? Se caso nas minhas componentes ali aparecer algo como x quadrado ou algo parecido, já é o indício de você verificar se a função é bijetora ou não, que tem que atender as duas condições, né? E nesse caso, como eu estou trabalhando com espaços vetoriais, não qualquer conjuntos aí, tem que ter cuidado, que agora é você falar que não é uma transformação bijetora, mas sim é um isomorfismo, quando de fato a minha transformação linear aí é bijetora. Deixa eu ver aqui. Chegou na parte de matrizes. Tá, deixa eu finalizar logo essa parte de matrizes aqui para a gente passar. Deixa eu ver aqui. Ok. Tá, então, como é para vocês, por enquanto está vendo, né, transformações do tipo que se levam vetores em vetores, né? Mas não significa que existem outros casos. Eu vou só abrir aqui rápido um parêntese e mostrar outros casos para vocês. Então, pode ter transformações em que meu espaço de chegada, ou melhor, espaço de saída, ele é espaço de matrizes. Né? Ele sai de um espaço de matrizes e chega em outro espaço de matrizes. Né? Pode ser o mesmo ou não, pode ser um operador ou não, vai depender. O que está envolvido aqui? Né? Quais são os elementos? São matrizes. Então, há essa propriedade. Isso aqui seria um exemplo. Outro exemplo, só mudar aqui e chamar de f. Pode ser que sejam polinômios. Os elementos aqui que você pode pegar são polinômios de grau n qualquer, p de n aqui. E os elementos de chegada também são polinômios. Depende também se for de grau n ou não, vai depender. O que são envolvidos aqui são polinômios. Você pega um polinômio e pela transformação linear ou não, ele transforma esse cara em outro polinômio. Outro exemplo aqui um espaço de simplesmente de funções. Então, chamar aqui de f, chamar de u, uma transformação que ele vai aqui de um espaço de funções até em outro espaço de funções. Também ele pega uma função qualquer e transforma em outra por uma transformação linear. Então, de modo geral, isso aqui para a gente ele são transformações lineares. O que diferencia os espaços envolvidos. Eu tenho todos esses caras que são considerados espaços vetoriais, espaços de matrizes, espaços de polinômios, que atendem às condições, logo são transformações lineares, certo? Só que como a gente está trabalhando bastante com a parte vetorial, existe uma definição que é interessante e também importante, que quando você transforma matrizes, você acha matrizes que representam aquela transformação para a gente. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer logo de cara um exemplo. Como é que a gente acha uma transformação ou uma matriz que para a gente representa essa transformação linear? Em questões práticas, geralmente a gente
se pergunta, né, onde a gente pode ver isso? Uma aplicação muito interessante, que sempre está, na verdade, já foi bastante usado, é a questão da própria manipulação de imagens, né? Se você ter alguma ideia, algum conceito de manipulação de imagem, sabe que tudo que é feito ali é feito uma transformação, né? Pode ser de mais simples, ou mais complexas, mas tudo que é feito em cima de uma imagem é feito a partir de uma transformação linear ou algo parecido, da mesma definição. Um exemplo simples, né? Quando você quer rotacionar uma imagem, ou simplesmente fazer alguma mudança na sua orientação, você está mudando as coordenadas de algo, né? Então, por exemplo, aqui, tentar esboçar aqui uma ideia bruta, que é o seguinte. Vou ficar bem aqui. Qual seria aqui um exemplo, né? Você tem uma imagem aqui, ou algo do tipo, né? Bora supor que esse cara está no R2. Então aqui nosso X, nosso Y. E essa imagem, ele vai ter aqui cada coordenada, ou a gente já pode falar cada pixel, digamos assim, dessa imagem, ele vai ter uma localização no meu plano cartesiano, né? Ele vai ter aqui um sistema de coordenadas, logo ele vai ter um X e vai ter um Y, certo? A questão é a seguinte, eu quero simplesmente rotacionar essa imagem aqui 90 graus, digamos assim, né? Então, ele vai girar 90 graus para outra orientação. Quando eu faço isso, eu vou continuar no mesmo sistema de coordenadas, eu vou continuar aqui no R2, porém, a minha orientação da minha imagem vai mudar, né? Vai ficar nessa orientação aqui. Eu rotacionei ela 90 graus. Ou seja, esse ponto que está aqui, agora ele está aqui, ó. Seria um x', y', certo? A partir de uma transformação, ou seja, ele pegou o t, aplicou no xy e gerou outro vetor, outro ponto no R2 que eu chamei de x', y', certo? Simplesmente fez uma mudança aí. Isso aqui é uma forma bem bruta, né? Já é o conceito que está por trás dessas coisas, que é quando você faz manipulação de objetos ou de imagens, simplesmente usando transformações. Você pega ele, só que você quer movimentar, digamos assim. E para isso existe essa transformação aí, que gera essa transformação, que gera esse comportamento aí dessa aplicação. Outra aplicação também que a gente vê bastante é na física, né? A gente viu a parte lá de vetorial, né? Que é a parte de torque, né? De contando força, torque. Aquilo também ele envolve de meio uma transformação, né? Porque você vai rotacionar em certa direção uma força, aplicando uma força e rotacionar, vai gerar um torque ali. Então tudo isso você vai mudar a orientação, né? Os pontos de coordenadas. Então também tem envolvido ali a transformação linear naquele caso. E um caso mais complexo é o próprio você pensar isso aqui em 3D, né? A gente está acostumado a tem bastante programação já, digamos na parte de movimentação 3D, também existe a parte de transformações envolvidas aí. Porque imagina o seguinte, hoje está bem mais avançado, mas inicialmente surgiu, tinha um problema, na verdade foi uma ideia que surgiu, como é que uma pessoa poderia movimentar um objeto tridimensional, né? Simplesmente num site ou algo assim, né? Então, a ideia surgiu também, passar essa ideia, né? De você ter um sistema de coordenadas. Então, o nosso objeto lá, geralmente, se você estava atento, a questão de vestuário, sapatos, essas coisas, a gente, de um tempo para cá, né, ficou muito mais acessível, né? Você visualizar essas coisas tridimensional e você poder movimentar, né? Num site específico qualquer. Então, nesse caso aqui, ó, tinha X, Y, Z, né? Que são as coordenadas. E bora imaginar que essa minha caixa aqui, esse meu objeto, é qualquer coisa que está aí num site, alguma coisa. Então, o conceito é o mesmo. Eu quero virar esse cara, movimentar, eu quero ver por trás. Pode ser um carro, um sapato, algo assim. Então, para isso, eu preciso que ele rotacione, né? Então, eu preciso que ele fique mais ou menos assim. Ele mude de orientação, né?
Ou seja, essa parte A aqui, B, o B vem aqui para frente agora, né? Então, para isso, também eu mudei o sistema de na verdade, o sistema de coordenadas é o mesmo, x, y, z. O que muda simplesmente são os pontos aí localizados, né? Ou seja, a bruto modo dizendo, existe um mapeamento em cima da minha imagem, então cada pontinho aqui do meu objeto, do meu algo, e foi mapeado. Nesse caso aqui, cada pontinho tem 3 coordenadas. E a partir de uma transformação, eu consegui rotacionar, entre aspas, né? Na verdade, não rotacionei, só fiz mudar de orientação. Quando eu faço isso, pela transformação, ele gera para mim um novo ponto aqui, né? E esse novo ponto, né, um x, y, z também, nada mais é do que o mesmo ponto com suas características produzidas aí pela transformação linear, certo? Então, essas são as aplicações mais comuns, digamos, que a gente já viu na parte de transformação linear, que é a manipulação de imagem. Tá? Geralmente os programas que hoje a gente utiliza para fazer isso, tanto manipulação de imagem, gráficos, também a questão 3D, se vocês, né, que são engenheiros, trabalham bastante com software de edição em relação a objetos dimensionais, tudo que você faz lá, né, intuitivamente, a programação que ela faz, ela gera um sistema de coordenadas ali, e para fazer aquela movimentação, girar, rotacionar, trocar de lugar, nada mais é do que uma transformação está sendo envolvida ali, né, gerando novos pontos ou simplesmente deslocando o ponto no sistema de coordenadas, certo? Outra coisa também que é bastante utilizado hoje, a parte de quem faz, digamos assim, trabalha com jogos também, para você criar um jogo, hoje já vem quase tudo pronto, né? Meio que já facilita muito para você, mas também no início a pessoa tinha que criar primeiro, ambientar, né? Lá no ambiente tinha que ter os pontos de coordenadas, então cada pontinho lá no jogo que você criar no mapa também tinha as coordenadas, e para você movimentar ali o software já vinha implementado isso aí, né? Que você, se você queria virar, rotacionar, pular, algo assim, também é um sistema de coordenadas que foi modificado. E para modificar o sistema de coordenadas, nada mais é do que uma transformação ou um operador linear que está por trás aqui das contas. Certo? Eu ia fechar essa parte aqui hoje, mas eu me lembrei de outra coisa. Muita gente também, só para abrir um parênteses aqui fora da aula, muita gente me enviou mensagem em relação ao trabalho. Eu acho que, não sei se foi vocês, alguém não conseguiu responder o questionário que está aqui na aula. É, é porque eu acho que eu não sei se teve alguns que mandaram mensagem, que estavam doentes e tudo mais. Assim, eu não vou reabrir mais o prazo, tá? Se alguém tá aqui, ou também se depois ver essa aula, eu não vou reabrir o prazo para responder. O que eu vou fazer depois vai ter a tarefa lá extra para vocês fazerem, para quem perdeu, né? Vai ser como se fosse uma recuperação aí. Quem perdeu o primeiro, essa foi o segundo tarefa de vocês. Então quem perdeu o primeiro e o segundo vai ter lá depois o trabalho para recuperar isso aí. Mas eu não vou reabrir o prazo, tá? Já finalizou lá. Daqui a pouco eu vou só validar as respostas de vocês e confirmar lá. Outra coisa também foi em relação a algumas questões, acho que foi uma ou duas, surgiu bastante perguntas lá. Eu vou mandar o questionário para vocês, melhor, a solução, né? O gabarito. Aí caso realmente vocês acham que tem alguma incoerência lá na questão, aí vocês mandam para mim, devolvo com a justificativa. Mas a priori, eu olhei de novo lá, tava tudo ok as questões. Sim. Os próximos, está na parte final do semestre aí, tem
Deixa eu ver aqui, tem quantas semanas? Tem que ser bem antes. Tem basicamente 3 semanas. Então, possivelmente daqui a uma semana e meia, eu vou estar dando para vocês o dia que vai ocorrer essa atividade extra de vocês aí, né? Que na verdade também vai ser mais ou menos junto lá com a última atividade. Então, vai ter essa. Não, não é um problema, mas vai ser meio que junto. Quem perdeu as atividades, a primeira e a segunda, vai ter que meio que correr junto para resolver a primeira, a segunda e a terceira, que vai ser lá também daqui a uma semana e meia, 2 semanas. Tá, então, vou fazer assim, eu vou finalizar por essa parte aqui. Essa parte final aqui é sobre matrizes, que eu vou falar na próxima aula. Na aula de hoje é mais que eu falar sobre isso também, a parte introdutória de matrizes aí, melhor de transformações lineares. E lembrar para vocês que também já está lá a lista de questões para vocês já treinarem essa parte inicial aí para resolverem. Qualquer dúvida, manda mensagem ou comunique também os monitores aí que estão para ajudar vocês, certo?